Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a primeira forma que nós temos para obter as correntes elétricas do nosso circuito. Olá pessoal, aqui é o Paulo Radatz do canal Rumo ao 5 Bola e meu objetivo é auxiliar os estudantes de engenharia elétrica e os engenheiros eletricistas no entendimento dos sistemas elétricos de potência. Se você está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e ativar todas as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Pessoal, indo para o nosso computador, voltando para o nosso circuito, nosso objetivo agora é resolver o fluxo de potência e analisar quais são os arquivos que nós temos para obter os resultados das correntes elétricas. Nessa primeira parte do vídeo, que seria esse primeiro vídeo sobre as correntes elétricas, a gente vai tratar do comando show, muito parecido, muito parecido com a forma que nós fizemos para as nossas tensões, tá? Então, olhando aqui na nossa tela, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver o nosso circuito. Ctrl D, temos aqui no sumário que o circuito foi resolvido. A gente pode ir no comando lá no menu Show e a gente vai perceber que nós temos a opção Currents e a gente tem Sequence, Elements and Element Residuals. Então temos três opções para observar nossas correntes. Vamos dar uma olhada na primeira, sequencial. Então basicamente nesse arquivo nós temos na primeira coluna todas as nossos elementos, tá? E em seguida aqui a gente tem os terminais desse elemento. Por exemplo, se a gente for olhar aqui numa linha, uma linha ela tem dois terminais, o terminal de entrada e o terminal de saída. E para cada terminal a gente tem as correntes, no primeiro terminal nós temos as correntes entrando e no terminal 2 nós temos as correntes saindo, se o fluxo for nesse sentido, tá? Então se você observar aqui nós temos o valor da corrente de sequência positiva em módulo, temos o valor da corrente de sequência negativa em módulo, temos o fator aqui de desbalanceamento, que seria uma porcentagem entre I2 sobre I1. Temos a corrente I0, essa diferença entre I0 e I1. E nós temos dois valores que seriam a porcentagem que nós temos da corrente acima do valor nominal daquela linha. Então, na linha, a gente, por exemplo, esse caso, provavelmente essa linha é uma linha trifásica, ela é formada por 3 condutores, tá? Cada condutor para uma fase. Cada condutor vai ter ali um valor de corrente nominal. Então, nós estamos com 147% desse valor, ou seja, 47% acima do valor nominal. E nós também temos um valor de emergência para aquele cabo. E considerando o valor de emergência para o cabo, nós estamos com 98%, ou seja, quase alcançando ali então o valor de 100%, tá bom? Então a gente tem para todos os nossos elementos. Lembrando que para as cargas nós sempre vamos ter um único terminal, que são elementos PC, tá? Tem exceções, mas a carga em si ela só tem um terminal e os outros elementos a gente tem 2 terminais, tá bom? Outro ponto importante, igual nós tínhamos nos arquivos de tensão, para o menu Show, mesmo para as linhas que não são trifásicas, ou seja, linhas nas quais nós não conseguimos definir as componentes simétricas, I0, I1 e I2, o nosso show vai apresentar para nós apenas o I1 como sendo a corrente daquele elemento em si, tá? Então seria a corrente que nós temos nele. Já I2 e I0 não se definem, tá bom? Vou fechar esse cara, vou abrir aqui o comando redirect lines, so open selected files. Então o que eu vou analisar para vocês, a gente vai voltar para esse arquivo
e eu quero ver aquela coisa da porcentagem normal e emergencial para a linha 650 e 632. Tá? Então, olha só, está no arquivo line, a gente tem essa line definida, ela é uma linha trifásica e ela está associada a um line code 601. Ou seja, o line code, ele basicamente é o objeto que a gente associa a line para essa linha, então, receber todas as informações elétricas, tá? Eu vou deixar um card aqui para vocês de um vídeo que associa line e line code. Então a gente vai lá para o arquivo line code, vamos observar, vamos tentar encontrar esse 601, vamos para o nosso master. Como a gente está usando o line code no arquivo lines, é interessante que ele já esteja definido, tá certo? Porque quando a gente define a linha e ele fala, eu quero associar o line code 601, esse line code já deve estar definido no OpenDSS. E é isso que acontece, na linha de cima a gente tem o line code sendo definido, tá? Vamos abrir ele, o 601 é logo o primeiro. A gente aqui basicamente só tem as matrizes, né? R matriz, X matriz e C matriz, a gente não tem nenhum valor que define para nós a corrente emergencial e normal. Vamos dar uma outra olhada, não tem nada associado aqui. Então a forma que a gente vai descobrir isso é fazendo o seguinte, ó. Parece que não está muito simples a gente perceber esses valores, mas pensa comigo, se a gente entrar no objeto line, a gente vai ter todas essas propriedades, né? Então vamos para essa linha, a linha que nós estamos analisando mesmo, só para recordar, é a 650-632. Vamos voltar no OpenDSS, lembrando que eu já rodei ele, já carreguei os nossos elementos. Eu vou vir aqui nas nossas opções, aqui no nosso menu, vamos colocar PD, vamos colocar Line, e a linha que eu vou associar é a 650-632. Se a gente olhar, essa é a linha, tá bom? E aí eu venho aqui e aperto o botão For Edit no elemento que a gente ativou, que é esse elemento PD Line 650-632. E quando eu clico nele, você percebe que nós temos o R matriz, X matriz e C matriz, que veio do line code. Tá? Tem alguns valores aqui que não vieram do line code nem da linha, ou seja, são valores que o OpenDSS define como padrão, ou no inglês default. Então, se você não define nada para aqueles valores, o OpenDSS por si só vai definir valores padrões, tá? Então, por exemplo, se você acha ao definir uma linha que ela não vai ter capacitância porque você não disse C1 e C0, ou C matriz, você vai estar errado no sentido que o OpenDSS vai definir por conta própria valores de capacitância, tá? Então são alguns detalhes que você precisa tomar cuidado. Ou seja, o que a gente está olhando aqui seria aqui o normal amps, ou seja, a corrente normal que nós temos nesse circuito é de 400 e a emergencial é de 600, tá? Então, se a gente voltar para o nosso arquivo, show current sequence, a gente vai ver 147.98.62, e aí eu vou abrir também o próximo arquivo, que seria current element. E a gente vai no elemento que a gente está avaliando, que é 650-632. Se você olhar para essa linha 650-632, a gente já volta e explica esse arquivo, você vai ver que você tem as correntes entrando aqui em módulo na nossa linha, tá? Então vamos pegar o valor máximo aqui, que é 591.73. Deixa eu abrir rapidamente aqui CMD. Deixa eu entrar no Python. Vou fazer aqui na calculadora com Python, tá? Entrei no Python, então a minha conta vai ser a corrente máxima que eu estou observando, 591.73, e eu vou dividir, deixa eu trocar aqui, ponto 73, e aí eu vou dividir isso por 400, que era a corrente normal, certo? Quando eu faço isso, 147. Deixa eu voltar para o nosso exemplo, 14793, tá?
percebeu o que o OpenDSS fez? Basicamente, ele pegou a corrente máxima que está passando no seu elemento e dividiu pela corrente normal. Agora, se eu pego o mesmo valor aqui e divido por 600, que é a corrente emergencial, a gente tem o valor de 98,62%, tá? Beleza? Que é o valor que nós temos aqui, ok? E vamos voltar agora para o próximo arquivo. Deixa eu fechar de novo e abrir com vocês novamente. Show Current Elements. Nesse arquivo, como a gente está no arquivo de elementos, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, a gente vem fazendo isso nos últimos vídeos, é que nós temos todo esse arquivo separado em duas partes. A primeira parte é a parte na qual ele apresenta os elementos PD, Power Delivery, que são os elementos de transporte de energia, aquele elemento que pega energia de um lado, de um terminal, e entrega essa energia no segundo terminal, tá bom? E também os elementos PC, que são aqueles elementos que consomem a energia ou geram energia se eles forem, por exemplo, sistemas fotovoltaicos, geradores, storage, etc. Ok? Ok. Beleza, olhando para essa linha, a gente percebe que para cada elemento a gente vai ter a barra do terminal 1, que nesse caso é o REC, a barra do terminal 2, que é a 532, a gente vai ter o nó associado, né? Então esse elemento é o elemento trifásico, a gente tem o nó 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se você olhar num elemento, por exemplo, bifásico aqui, que nós temos 3, 2, a linha 632, 645 é uma linha que tem dois condutores, é uma linha, então, bifásica, né? A gente vai ter as barras de entrada e de saída associado ao terminal 1 ao terminal 2 desse elemento e aqui os nós que você tem conectado. Para cada nó nós vamos ter, voltando para o primeiro elemento, primeira linha, os fasores das correntes de cada fase, então fase 1, 2, 3, o ABC, e aqui a gente tem o fasor em forma retangular, tá bom? Então, para nossas cargas a mesma coisa, então a gente tem a barra, os nós 1, 2 e 3, e aqui os fasores em forma polar e fasores em forma retangular. Uma questão importante aqui, diferente da linha, os transformadores em geral eles são conectados em estrela aterrada. Quando a gente conecta em estrela aterrada, a gente vai ver que o OpenDSS, então, vai nos fornecer para o transformador a corrente que está indo para o nó 0. Ou seja, seria a corrente que está fluindo pela Terra. Então, por exemplo, se você olhar num transformador, o que você tem? Você tem nesse transformador, por exemplo, aqui da subestação, vamos pegar, não esse, vamos pegar esse aqui, ó, XFM1. Você tem no seu primeiro, né, vamos imaginar que o equivalente que a gente está olhando é um equivalente estrela aterrada, tá bom? Não funcionaria triângulo porque a gente não teria o nó 0, tá? Tem que testar uma estrela isolada, também provavelmente nem até o 0, então aqui a gente está realmente tratando de um cara estrela aterrada. A gente tem no primeiro nó passando a corrente 81, no segundo 61, no terceiro 63, tá certo? E esse zero, o que seria esse zero? Basicamente esse zero é o que retorna pelo terra, porque esse é um circuito fechado, tá? Ok? Então eu vou até fazer um exemplo aqui para vocês perceberem isso. Lembrando que as correntes que entram, né, em qualquer nó é igual àquela que sai. Então vamos assumir que nos nós entram e a corrente que volta pelo terra está saindo. Então se eu somar, concorda se eu somar a corrente I1, I2 e 3, ela vai resultar então na corrente 0. Vamos tentar fazer isso. Vou aqui abrir do lado com vocês o Python. Vamos definir então aqui IA real. Vou fazer só na parte, vamos fazer a parte real primeiro. IA real ela é 64.719. Eu tô com teclado em inglês, tá uma bagunça aqui. Beleza, vamos definir uma outra variável, IBR. Vamos dizer que ela é menos 57.864, ok? Tá certo? Vamos criar uma outra variável que ela é ICR, e aí ela vai ser o que? Vai ser menos 17.444.
E aí o que eu vou fazer? Eu espero, vamos ver se o sinal está certo, eu não tenho certeza se a corrente está voltando, se esse é o sinal da corrente, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu quero calcular o que seria o I que está indo no terra, parte real. Vai ser basicamente IAR mais IBR e mais ICR, tá? Fazendo essa conta, a gente tem essa nova variável ITR. Se eu colocar aqui, eu tenho menos 10. Ah, tá, eu só errei uma coisa aqui, eu troquei o ICR. O ICR não é 17, tá? Então o ICR, deixa eu só arrumar ele rapidamente. Ele é mais, né? Mais 10,589. Perdão. Então a gente volta aqui na conta, arruma a conta, volta aqui no que seria nosso ITR, ou seja, a gente tem 17,44. Então se eu somei e deu esse valor positivo e lá está negativo, na verdade aquele valor também está entrando, né? Tá todo mundo entrando no transformador, até o que está vindo pelo terra. Mas você percebe que as correntes que você tem na fase, ela é igual a corrente que está voltando? No sentido ali, o sinal não diz isso, também diz que está entrando, mas você entendeu a ideia. Eu poderia fazer a mesma coisa para a parte imaginária e a gente teria o mesmo valor ali. Se a gente seguisse a mesma orientação do sinal, o nosso resultado seria menos 9,54. O do PNSS é 9,54 porque ele está assumindo que todas as correntes entram ali na nossa barra, tá bom? Agora eu vou para o último arquivo, o que seria a corrente residual dos elementos. Então é basicamente o mesmo arquivo que nós temos para os elementos, só que agora ele inclui um cara chamado residual. Se a gente voltar aqui rapidamente para aquele transformador que a gente acabou de calcular, XFM1, que a gente acabou de calcular e dava o 1744, quando a gente somava as nossas correntes, que seria a corrente aqui do neutro, a corrente residual, basicamente, ela é a soma de todas as correntes que a gente tem em cima. Por exemplo, se eu volto aqui, vamos só fazer uma coisa. Ó, eu quero trocar o sinal que a gente tinha definido para o ITR. Então, vamos só trocar aqui. Troquei. E agora, imagine só que imagina que eu vou somar o 1, 2, o 3 e o 4. A gente acha que já tem essa conta, quase. Eu vou só trocar o igual pelo mais. Então, estou somando TR, AR, BR, CR. Quando eu somo, isso dá um valor muito pequeno, que é aquilo que nós temos aqui no OpenDSS, um valor muito perto de zero, tá? O nosso valor está tá muito próximo de zero, porque o Python em si, a gente calculou em função dos valores. O OpenDSS aqui tem uma precisão e isso aqui é um resultado de fluxo de potência, então foi um pouco diferente do nosso cálculo, mas a ideia importante aqui é perceber que é a soma dos outros valores, tá? Então, para transformadores, o que volta pelo terra, quando está em estrela aterrada, já está descrito ali. Agora, se você pegar a linha, vamos pegar uma linha qualquer, a primeira linha. Essa informação está dizendo qual que é a corrente que nós temos voltando pela Terra, ou entrando também no nó zero, tá? Seria basicamente o nó zero também para nós. Só para provar isso para vocês, rapidamente, vamos calcular aqui o que seria, vamos lá, vamos achar o nosso IAR, eu vou trocar o valor aqui para 493,52, vamos encontrar o RBC, vai ser menos 326,95. Aí vamos para o nosso ICR rapidamente, encontrar esse cara. Ele é o valor dele menos 35,095. E aí quando eu faço a soma para ter o ITR, a gente tem esse cara, que seria o IAR mais IBR mais ICR. Então a gente tem 114, não, errei a conta, deixa eu voltar rapidamente, eu quero calcular quem seria o nosso ITR, tá? ITR, agora a gente observa quem é o ITR, é o 131,47, e quando a gente faz que o ITR é igual ao IA, IB e C, parte real, né? Está assumindo que ele está saindo, mas nesse caso a gente percebe que todo mundo está entrando na barra, tá bom? Então a corrente residual basicamente é a soma das nossas correntes de fase.
tá? Então, recapitulando, nós temos 3 arquivos para observar as correntes, a de sequência. Na sequência, a gente tem as correntes I1, I2 e I0 para cada terminal. Lembrando, para elementos que não são trifásicos, a gente só tem ali a corrente em si, módulo que passa na bifásica, ela vai e volta, né? Ou na monofásica só vai, seria aquele valor. Tá? Para dos elementos a gente tem as duas partes, transformador a gente já tem a corrente que volta pelo terra, e quando a gente vai para os elementos residuais, a gente tem essa corrente residual que é a soma das correntes de fase. Tá bom, pessoal? Gostaria de fazer 2 pedidos para vocês. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, o que você está achando, o que você que a gente melhore. Eu acho que é isso e um abraço. Até o próximo vídeo.